Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é El Ferraz e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o kit de maio da TAG e também sobre a minha experiência, que eu estou tendo, na verdade, com o livro do mês. Maravilhoso do mês foi o Caminho Estreito para os Confins do Norte, do Flanagan, que é australiano, ele nasceu na Tasmânia. Nós recebemos também a revistinha de maio, que tá muito bacana, recheada de coisas, informações sobre o livro também. O marcador personalizado do livro, que tem aqui atrás uma citação da Adriana Lisboa, que foi quem indicou o livro para o mês de maio. Ela disse: uma narrativa duríssima e dolorosa, uma espécie de tentativa de acerto de contas com o passado que no fundo não tem como ter redenção. E o mimo foi essa coisa linda, caderno de desenhos de Guy Hendricks, que na verdade é um dos personagens do livro. E aqui nós temos ilustrações feitas em carvão pela Laura de Miguel. Lindas, lindas, foram então todas feitas com carvão e tem a ver com a história, né? E, claro, também vieram algumas folhas em branco pra gente desenhar, escrever, enfim. Pra quem está lendo o livro ou já leu, sabe que os haikais, que é uma forma breve de poema, estão muito presentes ali. E eu me aventurei um pouquinho. Eu gosto bastante de escrever, então eu acabei escrevendo meu próprio haikai. Não sei se vai dar pra vocês verem. Falo ou não falo? E curiosa, ela se impôs aqui. Memória e dor. Tem tudo a ver com história, ela na verdade é a caixinha e curiosa sou eu no caso, porque né, sempre estou curiosa quanto ao kit da TAG. Memória e dor tem a ver com o livro. Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas eu acho que vocês vão concordar comigo, mas sempre que eu entro em contato com um livro que nos apresenta, assim, culturas e acontecimentos diferentes da minha realidade, como é o caso desse livro aqui, eu me perco com várias palavras, vários termos e até mesmo com as descrições do ambiente. Dessa vez não foi diferente, sempre que isso acontece comigo eu tenho uma vontade louca de sair correndo pro Google na hora ali pra pesquisar os termos com os quais eu me deparo. E sabe quando os hiperlinks acabam assim dominando a sua tela do computador e você se vê perdido em várias informações? Então, aconteceu isso comigo, mas eu senti essa necessidade porque esse livro aqui, uma coisa que eu achei sensacional, apresenta pra gente uma cultura diferente. Geralmente a gente tá acostumado com os livros dos Estados Unidos, da Inglaterra ou mesmo da Europa, e a gente esquece um pouquinho, tá? Não me julguem, mas a gente deixa um pouquinho de lado os livros, sei lá, da Ásia, sabe, do Oriente, simplesmente porque algumas culturas são hegemônicas, como os Estados Unidos. Mas, no meio de tanta coisa inútil, eu sempre acabo aprendendo uma coisa bacana. Bom, vamos começar pelo título, né? Esse título longo, difícil de se falar, eu demorei um tempo e eu até travo às vezes. Mas, no começo, quando eu comecei a ler, quando eu recebi, eu pensava simplesmente que esse título fazia referência à direção da construção da Ferrovia da Morte, que é aqui representada no livro. Eu não sei em que parte vocês estão, mas eu estou na página 353, então já passei essa representação porque ela está na parte segunda, na verdade, do livro. Então nós entramos em contato com esses prisioneiros, construindo a Ferrovia da Morte, mas depois a gente fica sabendo também com a revistinha do mês, que na verdade o título também faz referência a um poeta japonês chamado Matsuo Basho. E é bem significativo, pelo menos pra mim, o autor ter escolhido um poeta da cultura japonesa, né, da cultura dos algozes, daqueles que são representados de uma forma muito vil pra gente durante a construção da ferrovia, pra fazer parte de algo tão importante pro livro dele, que é aqui o título. E daí eu joguei no Google, né, pra descobrir um pouquinho mais sobre esse Basho. E ele foi um poeta que durou, que viveu pouco para os nossos padrões. Ele nasceu em 1644 e morreu em 1694, então 50 anos apenas. E o livro ao qual o título faz menção dele é ele é um relato de viagens, vamos dizer. Ele viajou bastante, até para os confins do norte, e daí ele escreveu esse livro aí. E ele foi um dos principais escritores do Japão, ficou conhecido pelas formas breves dos haikais, que é uma forma de você fazer poesia que é bem breve mesmo, igual esse que eu mostrei pra vocês que eu fiz, que eu me atrevi a tentar fazer. A forma tem 3 versos, o primeiro tem 5, o segundo tem 7 e o terceiro tem 5 também,
sílabas. E aqui no Brasil, quem é conhecido pelos haikais é o Leminski. E eu achei uma coisa muito interessante, que eu até vou fazer uma colinha aqui, que é sobre a origem do haikai. Que no começo existia uma forma poética chamada tanka, que tinha 5 versos com 5 e 7 sílabas, que tratavam basicamente de temas religiosos e da corte. Sempre tem a existência desse meio cultural para entreter a corte, e aqui no Japão era então a tanka. Mas no século XV havia concursos de poesia tanka que foram os responsáveis pelo desenvolvimento do haikai, porque você tinha assim 3 versos iniciais principais, e depois desses 3 versos os poetas iam um atrás do outro, assim, de forma associativa, incluindo os versos deles. E esses 3 versos que davam aí o ponto de partida para esses concursos é que deram origem para os haikais, que tem aí 3 versos. É muito interessante isso, porque é uma cultura bem diferente da nossa, né? Então eu gostei bastante de ter visto e ter conseguido pelo menos desenvolver um bem michuruca, mas enfim, tô tentando, né? Tá, e aí a segunda coisa que eu fui pesquisar é sobre propriamente o território da construção da Ferrovia da Morte, porque como eu disse pra vocês, ela tem uma direção. Então, na revistinha, nós já temos aqui um mapa, que é esse daqui, não sei se vai dar pra ver, aqui ó. Só que eu queria mais, eu acho que essa é uma das coisas mais bacanas da revistinha, da tag, é que instiga a gente a procurar mais coisas. É como se fosse um guia, né? A partir dela, você pode encontrar, saber de mais coisas. E foi isso que aconteceu, porque daí eu fui pesquisar sobre o território e tudo mais. E ela foi construída a partir do sudeste e também do noroeste para se ligar no meio. Ela teve 415 quilômetros, chegou a ser construído, o que foi contra todas as previsões dos aliados e até mesmo da gente, leitor, enquanto a gente lê e percebe como que foi construída. Ela liga o antigo Sião, que hoje é Tailândia, à Birmânia, a antiga Birmânia, que hoje é Myanmar. E uma coisa muito interessante que os hiperlinks me trouxeram foi a existência de uma outra Ferrovia da Morte, né? Ela foi denominada Ferrovia da Morte, mas na verdade é um pouquinho mais próxima da gente. Fica aqui no estado de Rondônia, a Ferrovia Madeira Mamoré, terminou de ser construída em 1912 pelos estadunidenses. E uma coisa interessante é que ela tem, além do nome em comum com a Ferrovia da Morte aqui do Caminho Estreito para os Confins do Norte, é a existência de doenças tropicais que assolaram ali a região, levaram vários trabalhadores à morte, que é basicamente a malária e o beriberi, que também está presente aqui. Mas a diferença é que aqui eles contrataram Oswaldo Cruz para sanear a região, para ver se dá uma segurada aí nas pontas das coisas horríveis que estavam acontecendo por conta, né, do saneamento. E a ferrovia, ela marcou a posse da fronteira Brasil-Bolívia e também permitiu a ocupação e o reconhecimento também de várias regiões amazônicas. Agora, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a Tasmânia. Nós ficamos sabendo que o Flanagan nasceu na Tasmânia. E aí eu fiquei me perguntando o que eu conheço da Tasmânia. Vergonhosamente, eu não sabia nem que é um estado da Austrália. É uma ilha, né, do sudeste da Austrália. E basicamente o que eu conhecia de lá é o Taz do Looney Tunes. Não sei se vocês assistiam quando crianças, mas eu só conhecia isso, que é o Diabo da Tasmânia, né? O Taz, o desenho animado, ele foi baseado nesse animalzinho que ele tá sempre com os dentes pra fora, assim, né? Muito bonitinho, apesar de meio que amedrontador, assim. E bom, só conhecia isso, foi aí que eu fiquei sabendo um pouquinho mais sobre a Austrália, sobre a Tasmânia. Eu vi que lá eles usam, né, o Diabo da Tasmânia, ele é um símbolo da Austrália e sobretudo da Tasmânia, que é onde tem, porque ele está em extinção. Mas lá eles usam até uma placa de trânsito com o perfil do Diabo da Tasmânia, que é muito engraçado. Eu vou pedir pro pessoal da tag colocar pra vocês, que ele tá assim ali na sua melhor forma, com a boca aberta. Então foi legal de eu ter descoberto algumas coisinhas também relacionadas ao Diabo da Tasmânia, mas eu descobri também uma curiosidade sobre a literatura da Austrália. Da Tasmânia é mais difícil de encontrar, porque é uma ilha pequena, né? Tem 500 mil habitantes só. Que é não saber de alguns best-sellers, e eu vou citar 3 aqui pra vocês, que foram escritos por australianos. O primeiro é O Segredo da Rhonda Byrne. Não sei se vocês pegaram o boom do Segredo, que teve até documentário, filme, alguma coisa assim. Que é aquele autoajuda, O Segredo. Ficou muito famoso durante uns anos aí atrás, faz um bom tempinho. Mas eu acho que ele ainda é bastante vendido, vamos dizer. E foi interessante descobrir que ele não faz parte da literatura americana, mas sim da australiana. Pra mim, na minha cabeça, é dos Estados Unidos, com certeza, mas enfim. O segundo é o best-seller Uma Breve História do Mundo, que foi escrito pelo Geoffrey Blaney.
Eu pensei que fosse, sei lá, da Inglaterra, algo assim, mas não, ele também é australiano. E por último, mas não menos importante, um livro com o qual eu tenho uma experiência, assim, bem interessante. Eu gostei muito de ter lido esse livro, mas eu simplesmente tive que dar 5 chances até eu conseguir terminá-lo. Eu estou falando de A Menina que Roubava Livros, do Markus Zusak, que é muito best-seller hoje em dia, teve filme, acho que há 2 anos, e igual aconteceu com Caminho Estreito para os Confins do Norte, é uma leitura que você demora a se adaptar à escrita do escritor. São escritas, assim, bem lentas, principalmente no começo, você demora a engrenar. Eu vi várias pessoas comentando sobre isso, sobre o livro, né, Caminho Estreito, lá no grupo da Tag no Facebook, e realmente aconteceu isso também comigo, né, agora eu tô engrenando e tá indo furiosamente, assim, porque eu quero saber o que vai acontecer no final. E esse é então um livro escrito por uma australiana também, olha só que interessante. Bom, então é isso, esse é o kit do mês de maio da Tag, e eu simplesmente amei, porque me fez viajar, vamos dizer, não literalmente, mas eu viajei, eu pude pesquisar mais, foi um guia pra mim aí que deu um start nisso, e eu descobri coisas muito interessantes que antes eu não sabia. Gostei muito disso, estou amando esse livro, não vejo a hora de terminar para voltar aqui e conversar sobre ele com vocês. E é isso, deixa aqui nos comentários em qual parte do livro você está, ou se você já terminou e o que você achou. Mais pra frente a gente conversa um pouquinho mais sobre esse livro, sobre a história em si. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça do seu joinha que vai ajudar bastante na divulgação dele. E também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você recebe as informações, os vídeos todos em primeira mão. Vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!